Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 de Tammuz, 5.783, 29 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Essa semana nós temos duas porções, a porção de Hukat, mais a de Balak. Hoje nós vamos começar a porção de Balak, tendo em vista que encerramos ontem Hukat. E nós vamos então começar hoje a Parashá de Balak. Hoje é o quinto dia da semana, conhecida como quinta-feira, e então nós estamos aí no quinto dia para o Shabat. E nós estamos aí então na nossa quinta leitura das nossas duas porções desta semana. Então, nós vamos hoje estar refletindo no capítulo 22 de Números até o versículo 38, que é referente à nossa Parashá de hoje, a nossa aliá de hoje, ok? Nós estamos vendo aí a porção de Balak dentro do ciclo 5.783, nós estamos na nossa 40ª porção. Já temos 40 porções estudadas até aqui. E dentro do livro de Números, Balak é a 7ª porção, né? Balak é exatamente o nome da nossa Parashá, que é o rei de Moab, né? Do rei dos Moabitas, e é ele que chama, o feiticeiro Bilã, que ele contratou para amaldiçoar o povo judeu e evitar assim um eventual ataque, do povo judeu às suas terras. Apesar que Balak sabia muito bem que havia uma ordem divina em que o povo judeu não era para atacar as terras de Moab, Então, mas não podemos esquecer que Balak, ele também tinha um ódio com referência ao povo judeu. E aí ele chama Bilã para amaldiçoar o povo, judeu. E aí nós vamos ver alguns detalhes, algumas características deste embrulho todo, de Balak e Bilã contra o filho primogênito de Deus, o povo judeu, que é o nosso irmão mais velho, A introdução para a nossa Parashá, ela nos fala sobre a questão de Balak, um antissemita perverso que queria eliminar o povo judeu, que Deus não permita que isso nunca aconteça, como tem realmente dado essa bênção até a presente data, O que não faltou foi antissemita, o que não faltou foi aqueles que tentaram realmente dizimar o nosso irmão mais velho. Várias ideias positivas, segundo os nossos mestres, nós podemos aprender dessa Parashá de Balak. Entre elas, nós temos aí o Zohar, ele nos fala lá no capítulo 2, 161b, ele olhou na Torá e criou o mundo, ou seja, o Eterno olhou para a Torá e criou o mundo, o universo. Sendo a Torá a planta da construção da criação, ocorre que até mesmo os aspectos mais baixos e aviltantes do mundo estão incluídos na Torá. Assim, uma Parashá inteira da Torá foi chamada de Balak, indicando que até a existência dos mais perversos habitantes do mundo está incluído no plano geral da Torá para este mundo secular. Então vejam bem, amados, a primeira questão aqui, os nossos sábios vão trazer 4 aspectos, e nesse primeiro aspecto aqui, Deus olhou para a Torá e criou o mundo. Ele criou o perverso também. É isso que a Torá quer dizer para nós aqui. Ele, quando construiu todas as coisas, ele, quando criou todas as coisas, ele criou o mal para uma finalidade, e tem essa finalidade, E essa é uma realidade que nós temos aí. Então, a existência dos mais perversos habitantes, que há realmente em cada geração,
né? Isso está incluído no plano geral da própria Torá, está presente lá. Por isso que quando se fala Deus é tudo mesmo, ok? O Walter Rebbe, ele explica, né, para nós, né, nessa segundo aspecto aqui, que basicamente o mal somente existe para ser transformado em bem, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 16, verso 4. Deus fez todas as coisas para si, até mesmo o perverso no dia do mal, né? E então o Walter Rebbe, ele explica essa questão que o homem perverso se arrependerá de sua maldade e transformará a sua maldade em dia. Tânia, capítulo 27. Assim, Balaque, como ele está escrito na Torá, representa o bem que resulta de pessoas como Balaque, quando elas são transformadas em bondade, né? Então, o segundo aspecto aqui que nos fala, assim como no primeiro nós temos aí Deus criou todas as coisas, no segundo, até o mal que ele criou é para ser transformado em bem. Então vejam bem como que está a nossa jornada monoteísta. Nós precisamos, não é lutar contra o mal, como diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, né? Lutar contra o mal é uma coisa nobre, porém não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é trazer mais luz, que é o quê? É exatamente transformar o mal em bem. Olha aí. Então, está vendo como são as coisas? Vamos transformar o mal em bem. O terceiro aspecto aqui que os nossos sábios trazem, esse também é o significado profundo da promessa da vinda de Mashiach, aparecer na Torá aqui, na Parashá Balak, capítulo 24, verso 17. Pois com a redenção nós testemunharemos a completa transformação das nações gentias, que realmente auxiliarão o povo judeu. Ou seja, amados, o povo gentil, as nações, elas também irão trabalhar em favor do povo judeu, do filho primogênito de Deus, né? E é por isso que a redenção final ela está conectada diretamente com Mashiach. E é exatamente nos dias de Mashiach, a redenção final, que as nações elas convergirão realmente para Israel, para o Deus de Israel, e assim também para a cidade santa, Jerusalém, para trazer as suas oferendas ao único Deus, ok? Então, as nações estarão também auxiliando o povo judeu. E a quarta questão que nos traz aqui, frequentemente as duas parishiot de Hukat e Balak são lidas juntas em um Shabat. À primeira vista, os temas das duas parashiot parecem diametralmente opostas, porque Hukat significa lei suprarracional, representando os níveis mais elevados de observância da Torá, mesmo quando eles não fazem qualquer sentido a ela. Já Balak representa os motivos perversos de um antissemita corrupto, contrários aos desejos de Deus. Entretanto, com base no que foi explicado aqui, Balak representa a transformação do mal em bem. Ocorre que as duas porções de Hukat e Balak realmente correspondem aos dois caminhos do serviço de Deus. O justo, Hukat, e o do Baal Teshuvah, o mestre do retorno, do arrependimento, que está conectado diretamente com a questão de Balak, o mal sendo transformado em bem. E é por isso que realmente elas estão sempre juntas, né? E uma outra característica que nós temos aqui dentro das nossas duas porções, e principalmente aqui em Balak, nós temos aí uma questão chamada de Zerizut. Zerizut. O que é Zerizut? Zerizut é agilidade, pressa, disposição, urgência em fazer o que tem que ser feito. Então, Zerizut, agilidade,
é nós procurarmos a agilidade para o bem, não a agilidade para o mal como Balaque e Bilã procuraram. Eles foram ágeis para procurar o mal do povo judeu. E aqui nós temos exatamente um outro ponto positivo de Bilã e Balaque, que é exatamente o quê? Procurar sermos zerizut, ágeis para fazer aquilo que é do agrado do Eterno. Então nós vamos ver dentro desse aspecto aí, ok? Então nós temos aí Balaque pede ajuda a Bilã, o perverso Balaque viu tudo que Israel fez aos Emoritas, ele não pôde deixar de contar ao seu povo, e eles ficaram aterrorizados diante de Israel. Então, o primeiro aspecto que nós temos aqui no início da Parashá de Balaque, capítulo 22, a partir do versículo 2 até o 38, que é a nossa leitura de hoje. O que nós temos aqui? Nós temos aqui exatamente a questão de Balaque. Balaque, ele viu o que o povo de Israel fez com os dois gigantes, Sihon e Og. E eles foram mortos, foram vencidos. Balaque, ele era realmente um perverso, certo? E ele tinha contratado os dois gigantes para proteger realmente o seu povo, o povo moabita. Só que no momento em que Balaque, ele vem e conta para o povo realmente as coisas que os judeus fizeram aos gigantes, Sihon e Og, então ele simplesmente veio e trouxe à superfície, ao conhecimento de todos, que ele usava de caixa 2 para pagar um salário, né, para Og e Sihon, para protegê-los contra os judeus. Por isso que Moisés, ele ficou a princípio temeroso sobre a questão do gigante Og, porque ele era realmente, ele tinha a proteção pelos méritos de Abraham. Mas a partir do momento que ele pegou da montanha para eliminar completamente o povo judeu, ele perdeu o mérito de Abraão, porque o povo judeu é da descendência de Abraão. Então ali ele perdeu o mérito, e foi isso a causa realmente da sua derrota, né? E aí Moshe e o povo israelita venceram, sem sombra de dúvidas, aos dois gigantes. E Balaque, ele vem e conta para o povo o seu medo, o seu temor, o seu terror, por causa do povo judeu. Que poderia, se fez isso com os dois gigantes, o que eles fariam, né? Com eles, né? Então ele trouxe à superfície o seu medo, o seu pavor, o seu terror, e fez acabar o povo conhecendo realmente o motivo do seu medo. E quando nós temos aí exatamente a questão de Moshe, que tinha temores com referência ao gigante Og, Moshe não contou ao povo dos seus temores. Ele guardou para ele os seus temores. Balaque contou para o povo, e o povo se contaminou com o medo, o pavor, certo? Então, dentro desse sentido aí, nós temos uma grande diferença de dois líderes, ok? A Flávia Barbosa, ela pede preces, né, em favor da sua filha, Keren de Souza, né, para cura, né? Só fala o nome do pai da Keren, Flávia, para que o pessoal possa citar o nome dela, Keren de Souza, filha do nome do pai, para incluir na lista dos pedidos de preces, ok? Baruch Hashem. Então, amados, qual a diferença de Balaque e de Moshe? Balaque, ele traz ao povo o seu medo,
o seu pavor e contamina o povo de forma negativa. Moisés, ele não fala dos seus temores, mas ele incentiva o povo a ir à batalha, confiando em Deus. E justamente por isso, Deus confirma a Moshe que ele garantiu a vitória para Moshe e que daria realmente os 2 gigantes como vitória nesse caso, entendeu? E foi o que aconteceu. Então aí nós vemos a questão de a diferença de líderes ou diferença de liderança. O verdadeiro líder, ele não traz medo e pavor ao povo, ele traz incentivo ao povo de seguir em frente. E Balaque não, Balaque ele trouxe o medo e o pavor para o povo, e isso trouxe insegurança. Moshe não, Moshe guardou para ele, mas ele falava com o povo em segurança, fé, confiança em Deus e para seguir em frente. Então essa é uma das grandes diferenças de um verdadeiro líder e de um líder qualquer que está por aí, ok? Amados, na continuidade, né, nós temos aí então Balaque, ele manda chamar Bilã, né? E então Balaque ele envia mensageiros para falar com Bilã. Então Balaque, o filho de Tzipor, rei de Moabe, ele enviou mensageiros a Bilã, filho de Beor, para Petor, próximo ao rio, da própria terra nativa de Balaque, que o chamaram dizendo: veja, uma nação saiu do Egito, veja, ela cobriu o olho da terra ao matar Sihon e Og, que costumavam nos proteger. Eles estão sentados bem perto de mim e estão prontos para atacar. Agora, por favor, venha e amaldiçoe a este povo para mim, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los da terra, pois eu sei que quem você abençoar será abençoado e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então, verso 7, nós temos aí os anciãos de Moabe conversando e os anciãos de Midian, que foram lá com instrumentos de magia negra em suas mãos para ofertarem a Bilã. Ou seja, o propósito realmente dos anciãos de Moabe e de Midian era, com esses instrumentos de magia negra, era exatamente para mostrar a Bilã: nós temos tudo que você precisa para colocar em atividade a sua magia negra. Não vai te faltar objetos de magia negra. Nós temos muito para te oferecer. Além de recompensas de ouro, prata e companhia limitada, etc. e tal. E quando Bilã, ele escuta tudo isso, então ele diz para aqueles emissários de Balaque, passem a noite aqui e eu lhes darei uma resposta quando Deus falar comigo. Aqui, Bilã, ele estava falando do Deus de Israel, o único Deus. Ele foi consultar a Deus sobre isso daí. E aí, então, durante a noite, durante os sonhos de Bilã, Deus, então, conversa com ele em sonhos. E Deus, então, pergunta para ele, o que esse povo está fazendo aí? O que esses homens estão fazendo aí? Então, Bilã diz, Balaque os enviou, E Balaque, ele mandou uma mensagem para mim dizendo: veja a nação que saiu do Egito, cobriu o olho da terra, agora venha e os condene por mim. Talvez então eu conseguirei lutar com eles e expulsá-los. Deus disse a Bilã: não vá com eles e não amaldiçoe a nação, mesmo sem acompanhá-los. Eles também não precisam de sua bênção, porque eles são abençoados. Quando Bilã se levantou de manhã, então ele disse àqueles signatários: voltem ao seu país, pois Deus se recusou a deixar-me
ir com vocês, porque vocês não são oficiais de primeira linha. Assim os dignatários de Moabe foram embora, retornaram a Balaque, e eles disseram, né, que Bilã recusou a vir conosco, né? E Balaque então enviou novos dignatários de muita maior categoria que os primeiros, patentes mais elevadas, posições sociais mais elevadas, né? Pessoas mais importantes do que as primeiras, para estar com Bilã. E novamente Bilã diz àqueles signatários, né? Fiquem aqui esta noite, aí eu vou ver que Deus fale comigo, e então depois eu vos darei uma resposta, né? Então Bilã disse aos servos de Balaque, né? Se Balaque me der uma casa repleta de prata e ouro, eu não posso transgredir a palavra do Eterno meu Deus, seja esta uma transgressão pequena ou grande. Agora vocês também devem, por favor, passar a noite aqui, e eu saberei o que Deus acrescentará quando ele falar comigo. Deus veio a Bilã à noite e disse a ele: se você sente que a chamada da oferta destes homens será proveitosa para você, levante-se e vá com eles. Mas você deve fazer somente o que eu lhe disser, né? Edna, primeiramente aqui, algumas coisas para nós refletirmos aqui. Quando Bilã recebe esses signatários vão com magia negra, com instrumentos de magia negra. Por gentileza, arruma água para mim, eu esqueci de pegar. Então, Bilã, ele era conhecido como feiticeiro, e não como profeta de Deus, mas ele era conhecido como um feiticeiro. Porém, Deus falava com Bilã. Bilã falava com Deus. Segundo uma Mishnah, né, um Midrash, os nossos mestres dizem que Bilã foi a oportunidade que as nações não judias elas tiveram para ter um profeta à semelhança de Moshe. Baruatá, Todarabá. Baruatá, do Nélio Reino Médio, Alancha, Cunha de Baru. Amém. Então, as nações, elas poderiam realmente reclamar com Deus. Você não nos deu a oportunidade de termos um profeta como Moshe, enquanto que o povo judeu teve essa oportunidade. Então, essa oportunidade Deus deu às nações não judias através de Bilã. Bilã, ele perdeu essa oportunidade ímpar de ser um profeta entre as nações não judias, à semelhança de Moshe. Mas Bilã olhou para a recompensa, entre aspas, né? Muitos tesouros, muito dinheiro, e isso acabou corrompendo ainda mais Bilã. E vejam bem que Bilã fala bem claro para os dignatários, né? Ele fala assim, passem essa noite e vou ver o que Deus fala comigo. E exatamente durante a noite em sonhos Deus fala com ele. Não vá com eles, ponto. E amanheceu o dia, ele disse, não pode retornar, que Deus não me autorizou a ir com vocês. Então, quando eles chegam a Balaque, né? Balaque, então, ele fala, vou mandar pessoas mais importantes, mais nobres do que os primeiros dignatários. E foi o que ele fez, certo? Mandou realmente pessoas mais importantes do que os primeiros, né? E isso daí trouxe mais o quê? Olho gordo de Bilã sobre a recompensa de ouro, prata, pedras preciosas e por aí afora vai, né? Então, esses novos dignatários chegaram a Bilã e trouxeram para ele realmente uma nova notícia, e ele fala a mesma coisa para esses novos dignatários, dizendo, permaneçam esta noite aqui, vou ver o que Deus vai falar comigo, ok?
uma questão que nós temos aqui no primeiro diálogo de Bilã com Deus, onde nós temos aí no verso de número 11, quando Bilã responde a Deus, que estava perguntando quem eram aqueles homens que estavam com ele, ele diz assim: Balaque, filho de Tsippor, rei de Moabe, enviou a mim os seus mensageiros com esta mensagem: veja, a nação que saiu do Egito cobriu o olho da terra, agora venha e os condene por mim, né? Então aqui nós temos, né, um acréscimo da parte de Bilã. O rei de Moabe, ele não disse para Bilã os condenar, mas Balaque disse para a mensagem, para Balaque, né? Balaque disse a Bilã para que viesse amaldiçoar o povo, e como o próprio Balaque disse, né? Bem sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então essa foi a palavra de Balaque. Mas quando Bilã responde a Deus, ele coloca uma palavra em substituição a amaldiçoar. Então ele fala: agora venha e os condene. Então nós temos aqui duas expressões no hebraico que fala, primeiramente, quando Balaque disse a mensagem para Bilã: venha e amaldiçoe esse povo, né, que está no versículo 6 do capítulo 22. Então aqui Balaque, ele está dizendo no hebraico: ará-li, amaldiçoe, certo? Amaldiçoe por mim. Quando Bilã, ele fala para com Deus e ele coloca a palavra os condene, então aqui Bilã, ele diz cavar-li, ou seja, condene por mim, ok? Então, nesse aspecto aqui, o que nós temos para ver sobre Balaque e Bilã? Balaque queria apenas expulsar o povo judeu das proximidades da sua terra. Bilã, ele não. Bilã queria extinguir da face da terra o povo judeu. Então Bilã, ele era mais perverso do que o Balaque. Então Bilã era pior do que Balaque. Então, por que essa introdução sobre Bilã? Porque nós vamos ver, dentro do tópico que nós temos aí, o amor vence o ódio. Mas nós estamos falando do verdadeiro amor que vence o ódio. Não as propagandas que fazem por aí que o amor venceu o ódio, mas as pessoas são guiadas pelo ódio e nunca pelo amor. Ok? Então, justamente por quê? Porque Bilã, ele tinha um ódio mortal do povo judeu. Ele queria por toda a questão a condenação do povo judeu, que seria o quê? Que eles fossem extintos da face da terra. Balaque não, Balaque só que pelo medo, Balaque apenas queria que Bilã amaldiçoasse, e isso enfraqueceria o povo judeu, e na visão dele, ele poderia guerrear contra o povo judeu, vencê-lo e expulsá-lo ali das proximidades da sua terra. Essa era a intenção de Balaque. Mesmo sendo um antissemita, mesmo tendo ódio do povo judeu, mas o seu ódio era apenas de expulsá-los das proximidades da sua terra. Bilã não, o ódio dele era mais profundo, mais enraizado, né? Era ódio no ódio mesmo, né? Ou como diz a famosa gíria popular aí, né? É o ódio do sangue nos olhos, né? Essa era a questão de Bilã, né? E é a diferença entre ele e Balaque desta forma aí. Antes de dormir aquela noite, né, com os segundos dignatários,
né, Bilã ainda dirige uma palavra aos os mensageiros de Balaque, onde ele diz aí no versículo 18, né? Bilã replicou aos servos de Balaque: mesmo se Balaque me der uma casa repleta de prata e ouro, eu não posso transgredir a palavra do Eterno, meu Deus. Seja esta uma transgressão pequena ou grande, não importa, eu não poderei realmente transgredir a palavra de Deus, né? Disse o Bilã para eles. Mas vejam bem que ele coloca, mesmo que me dê uma casa, né, a sua casa repleta de prata e ouro, ou seja, Bilã estava de olho na casa real e nos tesouros da casa real. Mesmo se Balaque me der sua casa, a casa real de Balaque, repleta de prata e ouro, eu não posso transgredir. Ou seja, Bilã estava de olho na recompensa, na casa de Balaque, cheia de tesouros. Era os olhos de Bilã, né? E na segunda noite, na segunda oportunidade, né, que Deus fala com Bilã, então Deus agora disse, né, respondendo Bilã, né, falando dos dignatários, a mesma conversa, né? Agora vocês também devem, por favor, passar a noite aqui, e eu saberei o que Deus acrescentará quando ele falar comigo. Deus veio a Bilã à noite e disse a ele: se você sente que a chamada de oferta destes homens será proveitosa para você, levante-se e vá com eles. Mas você deve fazer somente o que eu lhe disser. Então, Deus estava respondendo a Bilã o que realmente ele queria. Ele queria ir nessa viagem. Mesmo que essa fosse a viagem para a sua perdição. Mas ele queria, porque as riquezas eram muitas. No linguajar moderno, né? Eram muitos bilhões de reais. E isso corrompeu completamente Bilã, né? Não se sossegou com alguns reais ou alguns milhares de reais, né? Não, tem que ser milhões e bilhões de reais, né? Aí tá bom, né? Aí tá bom, né? Quando for bilhões de reais, aí fica bom. Então Bilã se corrompeu completamente. E Deus sabia que Bilã iria de qualquer forma, né? Mas Deus lhe deixou bem claro: você deve fazer somente o que eu lhe disser, né? E nós vamos ver no transcorrer dessa questão. A partir do versículo 21, nós temos aí realmente a questão da mula, né? A mula falou. A mula viu o que Bilã não viu, e a mula falou o que Bilã não esperava que ele falasse, que a mula falasse, ok? Então vejam bem, obviamente a mula falar não é uma coisa normal em hipótese nenhuma, mas a mula falou. E Bilã, ele viu que a mula falou, ele simplesmente acabou, né, fazendo com que 3 vezes, né, na sua jornada, a mula ela não continua a viagem. 3 vezes Deus dá oportunidade para Bilã fazer techuvá, para se arrepender e retornar para a sua casa e não continuar a sua viagem maluca, porque seria o seu fim. Então Deus ele deu a Bilã 3 oportunidades, que foram as 3 vezes que a mula, né, falou, que a mula viu o anjo e parou, né? E então quando Bilã ele bate na mula, a mula fala com ele e a mula fala do anjo, né? Então Bilã, que era um feiticeiro, Deus fez um milagre surpreendente para diverti-lo a não usar feitiçaria para amaldiçoar o povo judeu. Então Deus já estava mostrando para Bilã
segundo Rambana, Narmânides, né? Que ele não poderia usar de feitiçaria para amaldiçoar o povo judeu. Ele estava sendo advertido, né, sem sombra de dúvidas, desta forma aí, né? Porque os pronunciamentos da língua vêm de Deus, como diz Provérbios 16:1. E é por isso que realmente a mula falou, né, trazendo para Bilã a oportunidade de aproveitar das misericórdias de Deus. Mas Bilã não se arrepende e Bilã, ele não quer perder a oportunidade de ficar milionário, né? Então ele parte para suas aventuras, né? Em direção a Balaque para condenar o povo judeu. Então era a palavra de Bilã para Deus, condenar o povo judeu, né? Então dessa forma Deus ele abriu os olhos de Bilã e ele viu então o anjo de Deus na entrada com uma espada em sua mão e ele se curvou e prostrou sobre sua face, como está no versículo 31 do capítulo 22. E o anjo de Deus disse a ele: por que você bateu em sua mula 3 vezes? Veja, eu vim para impedi-lo, porque você está em uma jornada contra meu Deus. Quando a mula me viu, ela desviou estas 3 vezes. Não tivesse ela se desviado de mim, eu teria matado você e poupado a mula. Bilã disse ao anjo de Deus: eu pequei, pois não sabia que você estava parado na minha frente, na estrada. Agora, se isso desagrada, eu voltarei. E o anjo de Deus disse a Bilã: vá com esses homens, mas você não falará as palavras, você só falará as palavras que eu disser para você falar. E assim Bilã foi com os dignatários de Balaque, né? Os dignatários que estavam com Bilã não viram nada, né? Sabe aquelas cenas invisíveis? A pessoa batendo na mula, falando com a mula falando com ele, mas ninguém está entendendo nada, né? E aquelas pessoas ali estão olhando Bilã, gritando com a mula, batendo na mula, né? E conversando com a mula como se fosse gente, né? E depois ele olha para um lugar invisível, onde não tem nada, segundo a visão dos dignatários. E Bilã está conversando com quem? Bilã está respondendo com quem? O que é isso? Que maluquice é essa? Imagine como ficaram os dignatários, né, de Balaque, vendo todas essas cenas, né? Que maluquice é essa daí, né? Então, assim que Bilã chegou, né, ao encontro de Balaque, Balaque ouviu que Bilã estava vindo, então ele saiu em direção a ele para a maior cidade de Moabe, na fronteira com Arnon, na extremidade da fronteira, para mostrar a Bilã quais cidades importantes ele precisava proteger. E Balaque disse a Bilã: eu não enviei mensageiros várias vezes até você para chamá-lo? Por que não veio a mim logo? Por acaso eu não poderei honrá-lo apropriadamente? E Bilã disse a Balaque: veja, pelo menos eu vim até você. Você acha que tenho poder para dizer qualquer coisa que eu quero? Eu somente falo as palavras que Deus coloca em minha boca. Assim respondeu Bilã. Então, veja bem a conversa de Bilã com Balaque. Então, quando você vê, ouve, lê, estuda, né? Falou, Bilã tinha um grande temor para com Deus. Tinha um grande temor para com Deus, mas não tinha ações positivas com referência à vontade de Deus. Essa é a questão. Então, aqui, amados, para nós finalizarmos, né, as palavras do nosso Rebbe, dentro desse princípio da Parashá de Balaque, né? Amanhã vamos ter continuidade sobre isso daí. Primeiramente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder
máximo espiritual da nossa geração, e também o de Sadiq, o justo da nossa geração, ele fala conosco sobre que Deus tem um controle absoluto de tudo, e nós não podemos duvidar disso. Não posso fazer nada, disse Bilã, pequenos ou grandes atos que transgrida a palavra de Deus, né? Então, o mal não tem autonomia nenhuma. Então, o mal, ele nunca vence o bem. Assim como o ódio, ele nunca vence o amor. O verdadeiro amor. Então, o mal não tem autonomia nenhuma. É apenas uma ferramenta que Deus utiliza para ocultar-se do mundo e nos permitir escolher livremente entre o bem e o mal. Então, o que de fato Deus traz para nós é o mal. As questões negativas, os desafios, porque Deus quer ver a nossa resposta para ele. Se nós vamos vencer pelo amor, o mal, um amor a Deus, autêntico e verdadeiro, um amor ao próximo, autêntico e verdadeiro, vencendo o mal continuamente, vencendo o ódio continuamente. É isso que Deus quer ver. Por isso, ele colocou diante de nós a livre escolha, que muitos falam de forma mais presente aí, o livre arbítrio, né? Mas originalmente é livre escolha. Então Deus colocou diante de nós a livre escolha. Ou vencer pelo amor, ou escolher o mal, ou o ódio, e ser derrotado por eles mesmos. E o amor vai sempre prevalecer. O bem vai sempre prevalecer. Então, por isso, Deus utiliza exatamente destas ferramentas para ocultar-se do mundo. E assim permitir que nós tenhamos a liberdade de escolha. É por isso que o mal existe, é por isso que o ódio existe, é por isso que as coisas negativas existem. Porque somente nós, seres humanos, temos o poder da livre escolha. E quando nós, por amor a Deus, por amor a Hashem, nós escolhemos o caminho do bem, nós escolhemos o caminho do amor verdadeiro, autêntico, e vencemos o mal, o ódio e todas as suas ramificações. Então nós estamos trazendo luz para este mundo, estamos trazendo presença divina para esse mundo, e nós estamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus, por livre escolha. Então, o Zohar, o livro do Esplendor, que é uma obra clássica, né, do misticismo judaico, ele compara o mal a uma prostituta que é contratada por um rei para seduzir o príncipe, o seu filho, e testar assim a sua firmeza de caráter. Então aqui nessa questão específica, o Zohar, ele fala exatamente sobre a questão que o mal é como uma prostituta, que ela foi contratada pelo rei para testar o seu filho, se ele permaneceria realmente idôneo ou não, se ele realmente permaneceria fiel aos seus princípios ou não, se ele realmente venceria todas as ilusões, prazeres e paixões por amor ao seu pai, por amor ao seu rei, por amor às suas promessas. Então, nesse sentido, né, provar realmente se ele é leal ao rei, ao seu pai. Então, na realidade, essa prostituta, por assim dizer, o que ela mais espera é que, de fato, o príncipe seja suficientemente forte para resistir às suas investidas. Que ele venha resistir, que ele seja forte e não dê realmente margens às paixões. Do mesmo modo, o mal tenta nos confundir e nos enganar
para que atuemos equivocadamente. Mas o certo é que o próprio mal somente está fazendo o seu trabalho. Ele foi criado para isso. E esse mal que foi criado para isso, no final das contas, ele também será transformado em bem. Ele também será vencido pelo bem. E mesmo assim, o mal, à semelhança deste conto do Zohar, é como a prostituta. A prostituta, o que ela mais ansiava era que, de fato, o filho do rei não caísse nos seus encantos. Mas a sua torcida era para que ele fosse forte e permanecesse fiel ao seu rei. E o mal, ele é exatamente a mesma coisa. Ele foi criado para isso, para nos tentar, para fazer-nos desviar do caminho. Mas ele mesmo torce para que nós venhamos resistir a ele. Que nós não venhamos realmente ceder. Que nós não venhamos ceder à vontade do mal para praticar a maldade, as coisas ruins, negativas e por aí afora vai. Então, dentro desse sentido, o mal tenta nos confundir e nos enganar para que atuemos equivocadamente. Mas o certo é que o próprio mal somente está fazendo o seu trabalho e preferiria que não dessemos nenhuma atenção às suas investidas. Quando estamos conscientes da verdadeira natureza do mal, nos é muito mais simples resistirmos a ele. Quando nós estamos conscientes da verdadeira natureza do mal, qual que é a verdadeira natureza do mal? Deus criou o mal para te testar. É simples assim. E é exatamente isto que o mal faz, porque ele foi criado para isso, para nos testar. Então, o próprio desejo do mal é que nós não venhamos cair nas suas armadilhas, na sua sedução, para fazermos aquilo que é contrário ao amor. Porque quando se diz, né, que é um adágio popular, mas ele tem fundamento na Torá, né, o amor, somente o amor pode vencer o ódio. Somente o amor pode vencer o mal. Somente o amor pode vencer todas as coisas. E é uma realidade, porque ela é uma realidade da Torá, ok? E a segunda questão que o nosso Rebbe quer nos deixar claro aqui, já nessa primeira questão aqui, Deus tem o controle de tudo. A segunda é exatamente o amor conquista o ódio. E é interessante que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que o amor conquista o ódio, ele não fala que o amor vence o ódio. Por quê? Porque, como diz em outro ensinamento, lutar contra o mal é uma coisa nobre, mas não é esta a nossa tarefa suprema. A nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É dentro desse aspecto que nós vamos conseguir vencer o mal constantemente. Por quê? Porque nós estaremos imbuídos de uma meta, um propósito muito elevado. E nós então vamos partir exatamente para essa finalidade. O amor conquista o ódio. E assim ele nos diz: Deus permitiu a Bilão agir como feiticeiro de Balaque, sob uma condição: você só dirá o que eu puser em sua boca. Mas como Bilão odiava fervorosamente os judeus, ele precisava convencer a Deus para conseguir amaldiçoá-los. Ele madrugou e correu rumo à sua maléfica missão, insinuando assim que a presteza dos judeus ao fazer pecados como o bezerro de ouro provava que eles eram merecedores da maldição. E Deus lhe respondeu: muito antes de tudo isso, Abraham, o patriarca, também madrugou e correu para fazer minha vontade, e com amor e presteza foi sacrificar a mim o seu filho Itsahaque. Então, com essa resposta, né, Deus ele desarma totalmente Bilã, falando exatamente de amor, ahavá, e falando de
presteza, agilidade. Lembra que nós vimos aí a questão da agilidade no princípio da nossa paraxá de Balaque, falando exatamente o que? Presteza é zerizut, que significa agilidade. Então vejam bem, amados, para fazer o mal as pessoas têm zerizut, ou seja, tem pressa, tem presteza, tem agilidade para fazer o mal. Mas na contrapartida, Deus mostrou para Bilã que também o bem, que também o amor, ele tem zerizut, tem agilidade, presteza, prontidão. E ele cita o caso de Abraão, que madrugou para sacrificar o seu filho a Deus, certo? Então, agilidade, presteza, né? Habilidade, seguir rapidamente em frente para poder fazer a vontade divina, nós precisamos ser mais rápidos, mais ágeis do que o mal, do que o ódio. Você não pode responder o ódio com ódio. Você não pode responder o mal com o mal. Por quê? Porque se você o fizer, o mal e o ódio conquistou a sua mente. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos dos nossos semelhantes que ainda não estão na mesma posição de fé nossa. O mal foi feito para ser conquistado, para ser transformado em bem. E Deus colocou esse desafio para cada um de nós. Mas se o mal está diante de nós e nós começamos a zombar do mal, começamos a fazer escárnios do mal, essas pessoas vão se distanciando cada vez mais de você. E você vai perdendo a oportunidade de conquistar o mal, de conquistar o ódio. Então, por isso, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel deu uma resposta à altura para Bilã, quando ele falou sobre a questão do bezerro de ouro, né? Os judeus herdaram esse amor de Avraham, que contrabalançou o ódio de Bilã e transformou em bênçãos as maldições que ele intencionava dar. As suas rebeliões no deserto foram apenas lapsos temporários na sua inerente e eterna devoção a Deus. Ou seja, aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo que nós mesmos servindo a Hashem, nós temos os nossos lapsos, como o nosso irmão mais velho teve. Os nossos momentos de fraqueza, em que nós cedemos ao mal, ao pecado. Mas isso, todavia, não nos tira o nosso temor aos céus, o nosso amor para com Hashem, a nossa determinação de servi-lo. Muito pelo contrário, quando nós encaramos a nossa queda, nós levantamos mais fortes. Nos levantamos mais vivos, mais espertos, mais inteligentes, mais sábios, para não cair de novo. Então vejam bem que o amor para conquistar o ódio é um trabalho árduo. E você não pode abrir brechas para a brincadeira. De modo semelhante, cada vez que precisamos reparar o dano que possamos ter causado, por termos deliberadamente ignorado a vontade divina, a forma mais segura de compensar tais falhas e más ações é fortalecendo o nosso amor para com o Eterno. Esse amor transformará, por sua vez, as más ações do passado em uma motivação para agora realizarmos boas ações, melhores ações e ações mais nobres e mais elevadas. Assim como Deus transformou as maldições de Bilã em bênçãos, também nós podemos sempre transformar as nossas maldições em bênçãos. Depende da nossa reação.
depende da nossa, da nossa disposição em vencer o nosso eu, o nosso próprio ego, a nossa própria maldade e fazer com que, pelo amor, nós possamos conquistar o ódio, possamos conquistar o mal, para que sejam transformados realmente no serviço a Hashem. Assim como Deus transformou as maldições de Bilã em bênçãos, assim nós podemos também recebermos bênçãos no lugar de maldições. Depende da nossa resposta para com Deus no nosso dia a dia. Ok? Os amados aí, desculpem a nossa voz aí, mas estamos em recuperação, ok? Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta para dar continuidade a essa odisseia de Bilã e Balaque, o ódio que sempre foi derrotado pelo amor e vai continuar sendo derrotado até a redenção final, onde o mal será plenamente convertido em bem, o ódio será plenamente convertido em amor, e não haverá mais espaço e nem tempo para o mal e o ódio. Vamos cumprir nossa missão para fazermos partes desse momento glorioso na redenção final com Mashiach, e que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.